Fala galera, Rafael Menezes de volta para mais um Extracampo. Hoje a gente vai falar sobre potenciais melhorias, algumas sugestões que nós vamos dar para a reformulação do sócio futebol do Fluminense que vai acontecer no início desse ano. O presidente Mário Bittencourt já avisou que vai acontecer. Vem comigo! E aí pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o sócio futebol do Fluminense. Como a gente acabou de informar, o presidente Mário Bittencourt já tinha prometido na campanha dele no ano passado, nas eleições que foram antecipadas, que esse programa teria modificações e realmente precisam de muitas. A gente vai dar algumas sugestões aqui, alguns pitacos de coisas que podem ser melhoradas. A gente não teve acesso a esse projeto ainda, não sabe o que vai ser efetivamente alterado. E a gente pode até depois fazer um raio-x também, né? No final desse mês, ou mais tardar início de fevereiro, é bem provável que os novos planos de sócio futebol já estejam divulgados pela diretoria do Fluminense. E a gente pode fazer esse raio-x para ver do que a gente está sugerindo, e você inclusive pode dar suas sugestões também nos comentários aqui embaixo, se você está assistindo esse vídeo pelo seu computador ou pelo seu celular. E aí a gente pode fazer esse comparativo e ver o que realmente efetivamente foi melhorado, né? A gente não sabe exatamente do que a gente vai propor aqui, se vai ou não estar lá no sócio futebol do Fluminense. Então vamos às nossas sugestões e eu gostaria de começar a partir do cadastro. Quando eu comecei a preparar esse vídeo, fazer o planejamento, no roteiro, eu pesquisei na internet, na verdade eu coloquei aqui no Google sócio futebol Fluminense. E aí ele não entrou no site do sócio futebol Fluminense, a busca do Google entrou no portal do sócio, que é uma página que há no site do Fluminense, é uma subpágina do site oficial, que é uma área de login. Só que nessa área de login, ela já apresenta algumas falhas, que eu acredito que vão ser melhoradas, né? O primeiro ponto é que um desavisado como eu, né, que não sou sócio do Fluminense hoje por inúmeros motivos, praticamente por todos esses que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, já fui sócio, cancelei depois de um tempo, porque hoje eu acho que não vale a pena. Tem gente que fala, você tem que ser sócio incondicionalmente. Eu particularmente acho que não é assim, a opinião do Rafael, que não reflete a opinião do Netflu. E aí nessa página que eu entrei, que era do portal do sócio, o usuário ele tem como efetuar o seu login. Só que como eu não sou sócio, eu entro naquela página, para quem não é sócio, não tem opção de se associar. Ou seja, é uma página exclusivamente para quem já é o sócio do clube. A gente precisa facilitar o acesso, não é? A gente tem que mastigar para o usuário. Tudo que a gente pode fazer, o clube no caso, poderá fazer para facilitar o acesso para quem é ou quem não é sócio, isso tem que ser o máximo possível, estar à disposição para que facilite na hora da conversão e aquele usuário, porque tem gente que tem dificuldade com a internet, de repente o cara, não tem como fazer a minha associação aqui, o cara vai embora, depois eu procuro, foi embora. Então, a compra por impulsão é uma das fases da jornada do usuário. Então, se você entrou na página de login do sócio e ainda não é sócio e não tem nenhuma informação ali de como você se associar, o cara pode ir embora. Então, vamos facilitar para o cara. Até mesmo na página de login, onde ele faz o acesso, ele pode ter sim à disposição ali, associe-se, né? Seja sócio, alguma coisa nesse sentido. E aí até tem um print, o nosso editor, o Jonathan, vai colocar na tela para você ver que realmente não há essa opção no momento que a gente está gravando esse vídeo. Falando, outra falha dessa página, estou com ela aberta aqui na minha frente, se eu precisar de repente recuperar a minha senha ou cadastrar uma senha nova, eu preciso colocar os meus dados de login. Só que eu não sei quais são os meus dados de login. Eu posso estar sem a minha carteira, por exemplo, eu posso ter perdido, e aí eu preciso informar os dados aqui do meu cadastro. Então o ideal é que para esse cadastro de senha tivesse disponibilidade de você recuperar também o seu login, porque aí você tem que recorrer, vai ter que entrar em contato com o clube, o canal de suporte não é tão bom, hoje não é tão bom assim, então dificulta um pouco mais. Então o usuário tem que ter o direito de recuperar através do seu e-mail de cadastro ou pelo seu CPF, que ele já vai estar associado a esse cadastro. Então essa é mais uma das melhorias que podem ser feitas a nível de página de cadastro. Entrando no cadastro propriamente dito, quando você acessa a página para você se associar, quando você acha essa página, como a gente falou anteriormente, ela não é muito bem acessível. O plano que mais chama a atenção geralmente é o tricolor de coração, que ele custa R$ 35,00. Se você quiser pagar mais R$ 40,00, você nesse somatório tem direito a 100% no check-in. Eles chamam meio que de plano check-ins. Só que
acaba sendo um pouco confuso também. Talvez fosse ideal que existisse um sócio, né, o programa, o Tricolor de Coração, e um outro nome que leve a esse produto que vai te dar o direito aos ingressos, de repente o sócio check-in 100% ou 100%. Isso aí, o nome tanto faz. O Jonathan, nosso editor, vai colocar o print aqui também nesse vídeo, para você perceber que acaba ficando um pouco confuso. Então, quando você vai se cadastrar, parece que você tem que colocar o sócio Tricolor de Coração para o de 35, e aí na hora da compra você não consegue entender se os R$40 eles entram automaticamente na mesma compra. É bem confuso. E aí, quando chega no formulário de cadastro, mais problemas, né? Muito básico é que um dos campos obrigatórios é o telefone fixo. Eu particularmente não tenho telefone fixo mais em casa, eu também não sei se você tem. Já não é muito utilizado ultimamente, então é um detalhe muito pequeno assim que já passa por um problema, já esbarra por um problema para o usuário se associar. A torcida tem feito campanhas diversas aí para que a gente consiga fazer um boom aí de cadastros, né? Mas há muitas dificuldades. Talvez até uma das coisas que poderiam ser feitas é uma integração com redes sociais. Hoje em dia é muito comum o usuário ter uma conta no Facebook ou uma conta no Gmail. Os cadastros hoje das grandes empresas, geralmente você faz ou o cadastro nativo da própria plataforma dessas empresas, no caso do Fluminense, ou você faz uma integração com o Google. Você faz o seu cadastro ali, coloca a opção de se cadastrar com o seu Gmail ou com o seu Facebook. Então, boa parte dos seus dados já vão ser completados automaticamente. Então, como a gente tinha falado, né, a gente precisa mastigar, facilitar ao máximo para que o usuário converta esse cadastro. Então, facilitar para que ele consiga, de forma mais rápida, efetuar esse cadastro também é uma boa alternativa. Outro problema no cadastro, nessa página, é que ele é limitado ao seu CPF. O CPF é um documento aqui do Brasil. A gente já viu casos de torcedores do Fluminense que são tricolores mesmo, fora do país, que eles não conseguem efetuar o sócio torcedor porque eles não têm CPF. Então, talvez o passaporte, mas nem todo estrangeiro tem passaporte, não é? Então, algum outro tipo de documento que possa ser também feito esse cadastro, de repente a opção ali de ele já informar que é um estrangeiro e conseguir efetuar o cadastro dele. E tem torcedores fora do Brasil, especialmente no Uruguai, que tem uma torcida bem grande de torcedores tricolores lá. Ainda mais algumas sugestões a respeito do cadastro, mais especificamente a respeito de pagamento. A gente vê muitas limitações, inclusive quando foi lançado esse plano Tricolor de Coração, na época ainda da Flusócio, quando o Abad era presidente, a expectativa era muito grande para a reativação desse produto, causou muitos problemas, porque o que ele faz? Ele faz uma compra à vista ou uma compra parcelada. Ele não é um pagamento recorrente. Eu estava vendo no cadastro que até já disponibilizaram agora o pagamento recorrente no cartão de crédito. Seria uma das sugestões que a gente iria dar nesse programa, mas já vi que realmente há o pagamento recorrente, tanto no cartão de crédito quanto no boleto. Esse é o ideal. Mas em 2019 ainda, a compra desse plano de check-in estava condicionada a um pagamento integral com uma fidelidade de 12 meses. Então a fidelidade já dificulta um pouco também, porque num país que vive ainda um momento econômico difícil e você precisa fazer com que o seu cliente, que no caso é o torcedor, tenha uma fidelidade de 12 meses, é um pouco complicado. Então, não havendo essa fidelidade, é muito provável que a gente consiga também converter em mais sócios para o Fluminense, porque se o cara infelizmente passar por uma dificuldade, ele vai lá e cancela. E aí, voltando nessa questão do cartão de crédito, agora até já está sendo disponibilizado o crédito recorrente. O cara paga lá R$35 ou R$75, através de cobranças mensais, como se fossem uma assinatura. A gente até faz isso aqui no Clube Netflu, onde você pode assinar e ter número de benefícios por R$4,99 por mês. Mas nesse plano check-in, até o ano passado pelo menos, você estava condicionado a fazer uma compra cheia, ou seja, você pagava o valor todo do ano, que era uma compra parcelada em 12 vezes. Então muita gente se cadastrou e chegou até a mandar mensagem aqui no Netflix falando que gostaria de saber como fazia para cancelar, e a gente sugeriu obviamente que entrasse em contato com o Fluminense, a gente esclarece da forma que a gente pode aqui, mas que queriam cancelar porque acabava com o cartão de crédito da pessoa. Então, se o cara tinha um cartão de R$1.000, ou tem gente até que tem cartões de crédito com limites inferiores a isso, então isso já impossibilitaria de um torcedor virar sócio do Fluminense. Então, o pagamento recorrente é realmente o ideal. Isso é
praticamente certo que vai ser dessa forma após as reformulações que o Mário Bittencourt vai divulgar logo em breve. Débito em conta também é uma possibilidade interessante, o usuário poder colocar os dados da sua conta digital ou da sua conta tradicional e o clube fazer as cobranças mensalmente. Hoje em dia também há várias formas de pagamento. A gente vai em algum estabelecimento e tem lá a bandeirinha com o QR Code, que você pode fazer o pagamento através de código, né, nos aplicativos das contas. A tecnologia está mudando bastante. Então você efetuar o pagamento do seu sócio com PayPal, PicPay, Mercado Pago, tem uma série de opções. Só não vou sugerir bitcoins por enquanto, porque ainda é um mercado ainda muito arriscado para quem tem esse tipo de moeda digital, né? E por que não também o boleto através de recorrência mensal? Tem gente que infelizmente não tem cartão de crédito. Acreditem, tem gente que ainda não trabalha com conta, né? Principalmente alguns mais idosos. Às vezes o cara tem só uma conta ali que ele tem uma poupancinha e tal, de repente ele prefere fazer o pagamento por boletos mensalmente. Ou seja, quanto mais opções o Fluminense der para o seu cliente, que nesse caso é o torcedor, mais fácil fica de angariar novos sócios. E para concluir esse raciocínio sobre algumas sugestões do que pode ser melhorado para o cadastro do sócio, é com relação à taxa de adesão. Eu particularmente não sei por que é cobrada essa taxa de R$30, não sei se é para fazer a confecção do cartãozinho, né, que vai para casa do usuário. Hoje em dia, cada vez mais, o uso do papel, de cartões, de plástico, tem sido evitado. Então, se essa taxa de adesão é por conta da geração desse cartão de crédito, até está bem caro, né? R$30 por um pedacinho de plástico, a confecção disso está bem alta, mas no mundo de novas tecnologias que nós estamos vivendo, o usuário pode ter um aplicativo que ele tem a carteirinha dele virtual, então essa taxa de adesão, se for menos uma taxa a ser cobrada para o torcedor, é mais uma possibilidade aí de benefício que a gente dá para o sócio do Fluminense efetuar o seu cadastro. Bom, falamos sobre o cadastro, coisas que podem ser melhoradas nesse processo, onde o torcedor vai efetuar o seu cadastramento para virar sócio efetivamente do Fluminense. Então, uma sugestão que eu gostaria de dar também, está um pouco associado ainda a essa parte de cadastro, é que a gente criasse, no caso o Fluminense criasse, um sociômetro, que a gente teria um contador de sócios que ficaria disponível no site do Fluminense, nas redes sociais do clube, em diversas outras publicações, às vezes até na sede das Laranjeiras e em espaços que são do Fluminense, para que o torcedor, quando visualizasse aquele ranking de sócios, pudesse de repente se animar e também querer, por que não, isso de certa forma incentivar o torcedor a virar sócio também. Então assim, a partir de agora eu gostaria de dar algumas sugestões de benefícios e serviços que o Fluminense poderia oferecer daqui para frente no novo plano de sócio futebol. Eu falei agora há pouco sobre a taxa de adesão, de o usuário não ter que pagar pela carteirinha. Eu acho que o clube poderia desenvolver um aplicativo para todas as principais plataformas, onde o sócio do Fluminense tivesse acesso em um só local todos os seus benefícios e vantagens. Então, se ele quer fazer um check-in para poder ir ao jogo do Fluminense, se ele quer efetuar um pagamento de um boleto ou de uma fatura daquele sócio dele, ele quer entrar em contato com o clube para poder, via chat, para poder tentar solucionar algum problema, obter algum benefício de desconto em rede de parceiros, ou seja, ter acesso ao material de vídeos do canal do Fluminense, seria uma oportunidade em que esse usuário teria tudo numa só plataforma, inclusive ter o seu próprio ingresso para quando for ao Maracanã ou, quem sabe, Laranjeiras pós-reforma, e apresentar o e-ticket para poder acessar na verdade, acessar toda a infraestrutura do Fluminense, né? Não necessariamente para ir aos jogos, de repente fazer o acesso à sala lá dos troféus, do museu interativo, então fazer a coisa de uma forma bem automatizada. Outra sugestão que talvez seja interessante seria o Fluminense criar um plano família. É muito comum em diversas plataformas, hoje você assina o Spotify, assina o Netflix, se você quer fazer uma assinatura para todos os membros de uma família, ela fica mais vantajosa, mais barata. E isso incentiva que você consiga juntar um número maior de pessoas, um pagamento de repente de
4 pessoas, vamos supor, eu, meu irmão, meu pai e minha irmã, já seríamos 4 sócios aí num pacote só. Então isso aí seria um incentivo para todos os membros de uma família não só se cadastrarem e obterem, obviamente, um desconto nesse pacotão família, mas também fazer com que esse grupo de pessoas vá junto ao Maracanã, ou seja, isso também vai gerar um reflexo na arquibancada, por que não? O envio de kits mensais, na época da gestão ainda do Abad, lá da Flow Sócio, as pessoas que já eram sócias do Fluminense não recebiam seus kits. Eu acho que o Fluminense poderia voltar a oferecer esses kits, não necessariamente precisam ser coisas caras, mas um chaveiro, um adesivo, mensalmente, semestralmente ou até mesmo uma vez por ano, começar a mandar os kits para os torcedores que são sócios. Quando o Mário Bittencourt assumiu a presidência do Fluminense, ele conseguiu já melhorar alguma coisa nesse sentido. Torcedores que já eram sócios há bastante tempo não recebiam seus kits, algumas camisas, entre outros produtos do Fluminense, começou a fazer essa distribuição que na época não fazia. Ou seja, se está no programa do sócio, também tem que cumprir com o que está escrito lá, não é? Então o Fluminense poderia também voltar nessa nova versão do sócio e oferecer mais kits aos seus associados. Outra coisa que também pudesse aumentar a quantidade de sócios torcedores no Fluminense são os pontos de venda. Hoje, ou você acessa aqui no site, é o mais acessível de todos, é claro. Quando você vai ao Maracanã, naquela busca pela venda por impulso, o torcedor está inflamado ali, o time ganhou o jogo e tem o pessoal fazendo os cadastros lá, né, efetuando os sócios dos torcedores. Mas o Fluminense também poderia comercializar esse programa nas lojas oficiais e nos quiosques nos shoppings. O usuário vai lá, o cliente vai lá comprar uma camisa do Fluminense ou vai mesmo comprar um ingresso, está pegando fila lá. Se já tivesse ali um guichê ou um vendedor mesmo da loja que pudesse efetuar o cadastro do sócio do Fluminense ali, seria mais uma oportunidade para aumentar esse leque de vendas. Além dos pontos de venda com as lojas, o Fluminense poderia utilizar outros parceiros. Você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube deve acompanhar também outros canais que falam sobre o Fluminense. Existem inúmeros sites que fazem a cobertura do Fluminense diariamente. Então o Fluminense poderia fazer uma parceria com esses produtores de conteúdo para comercializar os planos de sócio futebol do clube. Seria mais uma maneira aí de angariar sócios. Eu falei agora sobre lojas oficiais, a gente precisa confirmar, mas eu acredito que não há algum tipo de desconto para o associado do Fluminense ir numa dessas lojas oficiais e comprar uma camisa do clube ou qualquer outro tipo de produto com desconto. Aqui no Clube Netflu, por exemplo, o associado que paga R$ 4,99 por mês, na loja Netflu consegue comprar qualquer produto do Fluminense com 20% de desconto. Então isso estaria muito acessível para o Fluminense fazer também. A gente sabe que há alguns problemas ainda com relação à loja do Fluminense, não sei se necessariamente ela é do clube ou algum parceiro externo que faz a loja do Fluminense para o clube, se é terceirizado, isso acaba dificultando um pouco. Mas seria um grande benefício para você, sócio do Fluminense, poder ir numa loja no shopping ou através mesmo do e-commerce comprar um produto com desconto. Aqui no Clube Netflu também, inclusive a gente vai colocar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais dos benefícios que a gente oferece. A gente faz sorteios mensais, ou seja, todo mês o assinante do Clube Netflu, que paga R$ 4,99, ele participa dos sorteios, ingressos, camisas do Fluminense. Esse é um tipo de ação também que estaria à disposição do Fluminense, ou seja, pega a sua base de sócios, que no momento da gravação desse vídeo está em torno de 20 mil associados, por que não mensalmente fazer algum tipo de sorteio com eles ou oferecer brindes para aqueles torcedores que são mais engajados. A criação de um ranking também é muito necessário. A gente sabe que esse sócio, o plano check-ins, tem a possibilidade de ter a prioridade na aquisição de um ingresso, mas esse ranking precisa ser ainda mais refinado, ou seja, no momento que o Fluminense tem Laranjeiras, por exemplo, com jogos para 16 mil pessoas e a gente tem mais de 16 mil sócios desse plano check-ins, esse ranking tem que mostrar quais desse grupo tem a prioridade de compra no ingresso também. E essa prioridade pode te levar, além de ter acesso aos jogos, mas também a eventos que o clube poderia fazer. Ou seja, sessão de autógrafos com jogadores, mensalmente levar um jogador para a loja lá nas Laranjeiras para poder fazer uma sessão de autógrafos. Outros tipos de eventos, a gente sabe que tem aquela pelada lá que você pode jogar nas Laranjeiras, acho que é Joga em Laranjeiras, algo do tipo. Por que não você abrir esse leque para os sócios do Fluminense?
E aí você utiliza esse ranking para poder utilizar essas vagas, né? Até porque a gente sabe que os eventos têm a capacidade um pouco limitada dependendo do que for feito pelo clube. Ainda utilizando esse ranking, o Fluminense poderia de repente criar visitas guiadas em Laranjeiras, visitas guiadas no Maracanã, para poder dar essa abertura para o sócio. A gente sabe que tem esse serviço no Maracanã, mas você vai lá como um torcedor comum e efetua o pagamento. O sócio do Fluminense, já que o Fluminense é um dos gestores do estádio, poderiam ter essa visita guiada incluída e você visitar lá o museu, acessar o gramado, tanto em Laranjeiras como no Maracanã. Falando ainda de Laranjeiras, o Fluminense poderia criar, é bem provável que faça alguma coisa nesse sentido, se as obras do estádio avançarem, poderia criar o sócio Laranjeiras ou sócio obra. O nome é o que menos importa, mas uma modalidade do cara que às vezes não vai tanto ao estádio ou está fora da cidade do Rio de Janeiro, ou ele quer ter mais de uma modalidade, ele poder contribuir também com a obra do estádio. Eu não sei se para o CT hoje seria tão necessário, as obras estão caminhando lá, apesar de que ainda tem bastante coisa para fazer, mas quem sabe aí um sócio estádio ou um sócio CT para aqueles torcedores que querem contribuir com a infraestrutura do Fluminense, com a evolução dessa infra. Sabe que em determinados momentos tem alguma limitação com relação ao check-in. O sócio hoje eu acredito que consegue fazer o check-in em qualquer setor popular do estádio, digamos assim. Você faz o check-in ali no setor sul, faz o check-in no setor leste, superior, inferior. Eu acho que o sócio de futebol do Fluminense tem que ter o direito de fazer o check-in em qualquer setor do estádio, a não ser os setores VIPs, obviamente, camarote. Porque é uma dificuldade muito grande. Hoje, se você tem uma criança, ou um pai, uma mãe deficiente, um irmão deficiente físico, eles só estão liberando o acesso para esse tipo de categoria com o resgate do ingresso, que é outro problema, anteriormente, ou seja, de forma antecipada, dificulta para quem quer levar uma criança ou algum deficiente idoso para o estádio. Então o sócio do Fluminense teria que ter o direito de fazer o check-in em qualquer setor do estádio e essas pessoas que também têm direito à gratuidade poderem ir junto com esse sócio. Acontece muitas vezes o cara querer assistir o jogo no setor sul, ficar ali onde fica a maior parte da festa da torcida, mas a gratuidade é apenas no setor leste, inferior ou superior. Como é que você vai fazer? Você vai deixar sua criança menor de 12 anos lá no setor leste ou você vai ser obrigado a ir no setor leste, onde tem as gratuidades? Então, essa questão de gratuidade, na minha opinião, não atrapalha, e existe um limite de gratuidade também, obviamente, ela tem que andar junto com o sócio torcedor. Ou seja, a gente tem que dar cada vez mais possibilidades e facilidades para que o Fluminense consiga angariar novos sócios. Redes de descontos. Aqui no Clube Netflu, a gente tem uma rede de descontos que você consegue para cinema com até 50% de desconto, academia, supermercado, varejo, uma série de benefícios que pagando apenas R$ 4,99 por mês, você consegue fazer o resgate desses cupons. O Fluminense tem esse tipo de serviço também, só que ele não divulga. Algum tempo atrás, quando a gente lançou esse serviço aqui no Netflu, a gente até soube de uma informação que o Fluminense, na época lá da Flu Sócio, né, ela não divulgava esse tipo de serviço porque ela não queria que o torcedor, acreditem se quiser, tivessem benefícios a mais para que isso não gerasse novas cobranças ao clube, vai entender. Então o Fluminense poderia fazer uma ampliação dessa rede, ela já tem alguma coisa, já tem algo parecido como o Clube Netflu hoje, mas um clube do tamanho do Fluminense, ele poderia ter pessoas responsáveis a fazer a multiplicação dessa rede de parceiros. No Palmeiras, por exemplo, a gente tem casos lá de torcedores do Corinthians que são sócios do Palmeiras para obterem desconto na FAM, a faculdade. Ou seja, a gente não quer que torcedores de outros clubes venham ser sócios do Fluminense, mas se quiserem dar um dinheiro pra gente, eu particularmente não reclamo. Então você imagina ter uma rede de parceiros muito forte, onde os próprios torcedores do Fluminense e rivais, se quiserem, podem associar o Fluminense para obterem acesso a essas redes. Então você imagina as grandes universidades do Rio de Janeiro, o torcedor do Fluminense poder fazer a faculdade com desconto de 20, 30, 40, até 50%. No Clube Netflu você tem isso e no Fluminense você pode ter também. Eu falei sobre o sócio estádio e por que não também do CT. A gente poderia ter aqui, uma sugestão que eu gostaria de dar, é ter o sócio embaixadas. É aquele sócio que faz embaixadinha? Não, não é isso. Geralmente esses torcedores que ficam fora da cidade do Rio de Janeiro, até fora do Brasil, eles costumam usar essa denominação de embaixada, né? Ou seja, a embaixada do Fluminense em Minas Gerais, em São Paulo, no Uruguai. É uma modalidade que, se o cara quer ir aos jogos do Fluminense fora do estado do Rio de Janeiro, ele também poderia ter benefícios para isso.
O torcedor do Fluminense que está em São Paulo, por exemplo, ele vai ter no mínimo 4 jogos do Fluminense na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, porque ele vai enfrentar o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Em BH ele vai, nesse ano, né, só vai enfrentar provavelmente o Atlético Mineiro, a não ser que pegue o Cruzeiro numa Copa do Brasil. Então esse torcedor que está fora do estado do Rio de Janeiro, ele poderia ser um sócio numa categoria embaixadas, que é o cara justamente que está fora da cidade. Ou seja, aqui no Rio, o torcedor que é sócio, ele tem esse sócio check-in, ele consegue fazer o check-in e ir ao estádio lá com o ingresso incluído nesse plano. Então esse sócio embaixada que está fora da cidade do Rio de Janeiro, ele poderia ter também um direito a ter o ingresso gratuitamente para assistir os jogos fora de casa. Uma das últimas sugestões que eu gostaria de dar, e não menos importante, acho que seria o voto online. O próprio Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, prometeu que isso ia passar a ser viável para o Fluminense. A gente sabe que se o voto online estiver disponível, as eleições do Fluminense daqui a 3 anos vão ter muito mais pessoas aptas a votar do que hoje em dia. Então, se nós temos torcedores fora da cidade do Rio de Janeiro, o deslocamento para cá é muito complicado. Então, o voto pela internet vai dar ainda muito mais democracia ao clube para que você, dentro ou fora da cidade, até a gente que está aqui na cidade também, não mora às vezes perto de Laranjeiras, não precisa fazer esse deslocamento para poder exercer o seu direito em escolher o presidente do Fluminense. E para que isso tudo aconteça, precisa haver infraestrutura. Hoje a gente, em muitos momentos, até quando teve essa campanha dos 100 mil sócios, que infelizmente não deu certo, o site do Fluminense não funcionava. A gente vai ao Maracanã, às vezes escuta até as pessoas conversando e abordam a gente, falando que querem ser sócios, mas o site não funciona. Então todas essas possíveis integrações e melhorias associadas à infraestrutura e disponibilidade, o Fluminense também precisa trabalhar nisso para que a gente consiga oferecer os melhores meios para que o torcedor vire sócio do Fluminense. Como eu falei no início do vídeo, a gente pode fazer esse raio-x assim que o Fluminense lançar essas novas modalidades de sócio, e a gente vai entender o que foi proposto, o que foi melhorado e dar a nossa opinião também aqui no Extracampo, esse programa que a gente fala fora das 4 linhas. Eu agradeço a sua audiência. Se você gostou do vídeo, dá aquele like esperto para que a gente consiga levar essa produção para o máximo de tricolores possíveis e, na medida da sua possibilidade, seja sócio. Um grande abraço, saudações tricolores.